Eu saúdo os irmãos novamente com a paz do Senhor. Recebi essa missão e disse sim para ela, de ministrar a palavra do Senhor nesta noite, com profundo temor e reverência diante de Deus, que é o dono da palavra. Eu gostaria desde já de pedir a intercessão dos irmãos e que o Espírito Santo possa falar conosco fortemente para que saiamos daqui destemidos a fazer a obra do Senhor com amor. Irmãos, antes, no início do culto, eu já trouxe uma palavra de reflexão acerca do Maio Laranja, mas o Senhor também é engraçado como as coisas de Deus são, né? De alguma forma eu sabia que eu iria ministrar hoje, porque eu tinha sido... Na verdade, eu cheguei para o Lucas e falei: Lucas, essa temática... Sempre tem um tema que lhe move, de uma forma mais íntima. E a temática envolvendo crianças e adolescentes me move muito. Porque eu tenho uma atuação, inclusive, profissional nessa área, E eu conversei com o Lucas. Lucas já tem um pregador para o culto que vai tratar dessa temática? E ele disse que tinha, Tinha convidado uma irmã, que eu não vou citar o nome, e que estava tudo certo para ela vir, E literalmente ontem não deu certo ela vir. E aí ele falou comigo, dá para tu assumir? Aí eu fiquei um pouco nervoso, porque eu acabei que eu não tinha mais preparado, porque eu pensava que não daria certo, mas deu, e aprove o Senhor, eu recebi essa oportunidade. E eu sei que nada é em vão. E aí, antes mesmo de eu receber essa oportunidade, o Senhor já vinha falando comigo muito sobre uma palavra reflexiva voltada para os pais e para a juventude da casa do Senhor. E eu gostaria de, antes de entrar especificamente no assunto de hoje, mais propriamente dito, gostaria de compartilhar convosco essa palavra reflexiva para os pais acerca da responsabilidade enquanto mordomos que os pais têm em relação à herança do Senhor. Porque os filhos que vocês têm não são de vocês, são do Senhor. Pais, a gente ama nossos filhos. A gente quer o melhor para eles. A gente se esforça para dar boa escola, boa estrutura, oportunidades. E isso é importante, sim. Mas deixa eu colocar algo diante de vocês de forma simples. Um filho que estuda meio período passa ali, em média, umas 4 ou 5 horas por dia na escola. No final da semana, isso dá mais de 20 horas. Se for período integral, que é a realidade atualmente da maioria, passa de 35 horas fácil, entre 35 e 40 horas semanais. Agora pensa comigo, quanto tempo esse mesmo filho passa sendo ensinado na palavra de Deus? 2 cultos na semana, mais ou menos, que dá 3, 4 horas, isso se ele participar dos 2 cultos. Mais a escola bíblica dominical, se ele vier, 1 hora. Então, com esforço, nós vamos ter aí 5 horas por semana, frente a 45 horas semanais, que eles estão aprendendo sobre tudo, menos da palavra de Deus. Percebe o desequilíbrio? Nossos filhos passam 5, 6, até 10 vezes mais tempo sendo influenciados por valores, ideias e pensamentos que muitas vezes não têm nada a ver com Deus, do que sendo formado pela palavra. E ainda assim a gente acha que só trazer para a igreja resolve. Não resolve. Porque a igreja ajuda, mas ela não substitui o lar. A formação espiritual dos nossos filhos não começa do púlpito, começa na mesa de casa. Começa na rotina, começa nas pequenas conversas, começa quando o pai e a mãe decidem viver Deus de verdade, não só falar dele. Então, gostaria de fazer algumas perguntas. Seu filho vê você orando? Seu filho vê você lendo a Bíblia? Seu filho ouve você falar de Deus fora da igreja? Ou Deus na sua casa só aparece no dia do culto? Porque se for assim, a gente está ensinando sem perceber que Deus não é o centro, é só uma parte da agenda. E o mundo não perde tempo. O mundo ensina, forma, influencia o tempo todo. Pela escola,
pela internet, pelas amizades, que amizades, né? Muitas vezes nós vemos, e pelas telas. Se a gente não discipular nossos filhos, alguém vai. E talvez depois a gente se pergunte, onde foi que eu errei? Às vezes não foi uma decisão grande, foi uma sequência de pequenas negligências. Os filhos são do Senhor, foram confiados a nós. E isso realmente não é leve, isso é uma grande responsabilidade. Um dia, diante de muitos pais que se preocupam com essa pauta, não vai importar tanto a profissão que eles escolheram, a faculdade que fizeram. Vai importar se eles conhecem a Deus de verdade. Então, pais, isso é um chamado. Não só para trazer seus filhos para a igreja, mas para viver Deus dentro de casa. Ore com eles, leia a Bíblia com eles, converse, corrija, ensine. Mesmo que seja simples, mesmo que seja pouco, já na calada da noite, mas que seja constante. Porque aquilo que a gente não constrói em Deus, o mundo constrói de outro jeito. E o tempo, ele passa rápido. Olhem para as criancinhas aqui. Um dia desses eles estavam nos braços. E hoje já estão falando, andando, fazendo várias coisas. Então o tempo ele não espera. Mas a boa nova é que ainda dá tempo de ajustar. Ainda dá tempo de assumir o papel. Mas não deixe para depois. E por que eu falo isso, irmãos? Porque nós, além dessa importância da disciplina espiritual dentro de casa com os filhos, nós precisamos que nossos filhos frequentem a escola bíblica dominical. Porque nós temos visto, e isso é geral, não é só na Rua 4, um esvaziamento do espaço que o Deus, dentro da Assembleia de Deus, reservou para o ensino sistemático das Sagradas Escrituras. Então veja só, o seu filho fica 45 horas lá fora, aprendendo tudo, menos a palavra de Deus. E uma horinha que ele tem na semana, muitas vezes você acha que é porque o bichinho está cansado, passou a semana na escola, os irmãos também estão cansados porque passaram a semana trabalhando. Mas, irmãos, vale a pena o esforço. Eu, não para a minha glória, nem para a glória de Deus, ou nem para, é para a glória de Deus, né? Deus me livre. Mas não para a minha glória, nem para a glória da minha mãe. Mas eu sou filho da EBD. A minha mãe, ela trabalhava de domingo a domingo. Ela está ali atrás, ouvindo tudo. Ela trabalhava de domingo a domingo. Então, ela saía, eu estava dormindo. E ela voltava, eu já estava dormindo novamente. Ela não me via acordado. Mas ela nunca foi negligente com a casa do Senhor. Ela sempre me fez. Todo sábado de manhã eu estava na consagração das crianças, no ensaio das crianças, em todas as visitas e na escola bíblica dominical. Eu amava a escola bíblica dominical. E quando eu tive minha crise de fé na faculdade, porque os filhos de vocês vão para a faculdade, eles vão ter crises de fé mesmo que não estejam na faculdade. Essa fase entre os 15 e os 20 anos é muito complicada. E se eles não tiverem um alicerce na infância, eles vão cair. E vocês vão se perguntar, onde foi que eu errei? Infelizmente, muitos pais erram mesmo. Porque foram negligentes quando passaram a mão, achando que estavam cansados. Mas essa negligência de não ter trazido, no futuro, você vai ter que prestar conta, né? De alguma forma. Então, prefiro o cansaço do que o choro pelo filho perdido. Certo? E não para ficar só nos pais, eu também gostaria de compartilhar um texto com a juventude, que aprove o Senhor e pela graça de Deus, né, o irmão Diego e eu estamos à frente dessa juventude, da adolescência e mocidade. E para a juventude eu gostaria de dizer o seguinte, que eu sei que não é fácil. Eu sei, porque eu ainda sou jovem, né? Então, estou saindo, meu último ano de juventude é esse ano, 29 anos, legalmente. Mas eu sei que não é fácil. O ensino médio é puxado, provas, trabalhos, faculdade, estágio, emprego. Tem dia que a cabeça está cheia, o corpo cansado e a vontade é deitar a cama e descansar. Isso é real. Ninguém aqui está ignorando isso. Mas me permita lhe mostrar uma perspectiva que a gente quase nunca considera. Aquilo que para nós hoje é um esforço grande, como sair de casa para o culto, acordar cedo para a escola bíblica,
Separar um tempo para participar do devocional, não é? Que eu tanto chamo. Tem irmãos nossos em outras partes do mundo que dariam tudo para poder fazer isso livremente. Gente que não pode abrir uma Bíblia em público. Gente que não pode cantar alto, porque senão pode ser preso. Gente que não pode dizer que é cristão sem correr risco. E nós podemos. E mesmo podendo, muitas vezes escolhemos não fazer. Isso não é só cansaço. Isso às vezes é falta de prioridade. Porque se nós priorizarmos, nós conseguimos. Porque a verdade é uma só. Se você só busca a Deus quando sobra tempo, Deus nunca será prioridade na sua vida. E aí vem outro ponto sério. Você quer ser forte nos dias difíceis? Quer permanecer firme quando vier pressão, tentação, dúvidas, crises, porque tudo isso vem? Então você precisa ser o quê? Maduro na fé. E maturidade não acontece por acaso. Maturidade é construída. É na constância, é na disciplina, é quando você participa da IBD mesmo sem vontade, é quando você abre a Bíblia no seu quarto mesmo cansado, é quando você escolhe estar com Deus mesmo quando ninguém está te vendo. Não existe vida espiritual forte sem prática espiritual constante. Você pode até enganar as pessoas por um tempo, mas na hora da pressão, e ela vem, e vem com força, só fica de pé quem foi fortalecido antes. Sua vida não é só sobre você. Tem gente olhando para você. Amigos da escola, pessoas da faculdade, colegas de trabalho, familiares dentro da sua casa que ainda podem não ser convertidos. Você pode ser o único evangelho, a única oportunidade que as pessoas vão ter de ler o evangelho. Mas que tipo de mensagem você está transmitindo? Um jovem que diz que é de Deus, mas não tem compromisso? Ou alguém que mesmo com a rotina puxada, permanece firme, constante, diferente? Deus quer te usar, mas Ele não usa quem vive de qualquer jeito. Compromisso com Deus não é uma emoção de um culto, é uma decisão diária. Então, eu lhe deixo um convite, um chamado. Assuma hoje a responsabilidade pela sua fé. Não viva de resto, não viva de desculpa e não viva de momento. Participe, se envolva em missões, cresça, porque aquilo que você está construindo hoje vai sustentar você amanhã. E talvez através da sua vida, Deus alcance muitos outros. Mas começa com uma decisão simples, levar Deus a sério. Então que a juventude do Senhor e os pais, com essas palavras, possam refletir. Como eu falei no início, o dia que o Senhor nos chama é hoje. Não é amanhã. E não é ontem porque já passou. É hoje. Hoje você tem a oportunidade de sair deste culto, se fosse para terminar agora. Sair decidido de que a partir de hoje você vai viver uma nova vida com Deus. Uma vida que não é conformada. Uma vida que não está só na superfície. Uma vida que quer realmente almejar as águas profundas do Espírito Santo. Porque o Senhor tem muito, irmãos, para dar para nós. Quando nós estamos no campo, irmãos, são tantas almas perecendo. Quando nós vamos fazer o impacto da praça, são 3 irmãos. Irmãos, onde é que está o nosso amor? O Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando hoje. Chega de negligência na minha casa. O Senhor faz o seu chamado hoje. Desperta tu que dormes e faz a minha obra. Faz a minha obra com diligência, porque eu te chamei. E se tu estás aqui nesta noite, foi porque eu marquei um encontro contigo. E hoje você tem a oportunidade de sair deste lugar crente nele, de que pelo poder do Espírito Santo, você pode fazer grandes coisas. Porque o Senhor Jesus prometeu isso à igreja, de que nós faríamos maiores obras do que Ele mesmo fez. Mas nós precisamos nos posicionar enquanto igreja. Amém? Então vamos rapidamente, falar sobre
a temática de hoje. Eu gostaria que o Cícero colocasse os slides, por favor. Quando falamos da campanha Maio Laranja, Faça Bonito, né, que é o slogan, precisamos entender que ela não nasceu de uma ideia bonita, ela nasceu de uma tragédia. Em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, uma menina de apenas 8 anos desapareceu. Dias depois, seu corpo foi encontrado. Ela havia sido sequestrada, violentada e assassinada de forma brutal. Esse episódio ficou conhecido como o caso Araceli. Mas o que torna essa história ainda mais dolorosa não foi apenas o crime em si, foi o que veio depois. Houve suspeitas, investigações, nomes envolvidos, mas no fim o caso terminou marcado pela impunidade. Uma criança foi violentada, uma vida foi interrompida e a justiça dos homens falhou. E é exatamente isso que não pode ser esquecido. Anos depois, essa memória começou a despertar a consciência da sociedade. E no ano 2000, foi sancionada a Lei nº 9.970, que instituiu o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Não é uma data qualquer, é um memorial. Um lembrete de que houve uma criança e de que ainda há muitas outras. Com o passar dos anos, movimentos sociais, escolas, conselhos tutelares, igrejas e diversas instituições passaram a se unir em torno dessa causa. Foi assim que nasceu a mobilização conhecida como Faça Bonito, um chamado para que cada pessoa assuma sua responsabilidade na proteção dos pequenos. E mais recentemente, em 2022, o Brasil deu um passo além com a Lei número 14.432, instituída oficialmente o Maio Laranja, ampliando essa consciência para todo mês. Ou seja, aquilo que começou com uma tragédia se transformou em um movimento nacional de vigilância, denúncia e proteção. Mas, irmãos, a história não termina na lei. Porque antes mesmo de existir legislação humana, já existia um posicionamento divino. A palavra de Deus sempre deixou claro o valor dos pequenos. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. Mateus 19:14. E também declarou de forma muito séria, qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos. Mateus 18:6. Deus nunca tratou isso com leveza. Quando olhamos para a história do caso Araceli, não vemos apenas um crime antigo, vemos um alerta que ecoa até hoje. Cada criança ferida continua sendo um clamor diante de Deus. Cada silêncio continua sendo perigoso. Cada omissão continua custando caro. Por isso, o Maio Laranja não é apenas uma campanha para lembrar. É um chamado para agir, para vigiar, para proteger, para não ignorar sinais, para orientar nossas crianças e, quando necessário, para denunciar. Porque uma sociedade só é justa quando os seus mais vulneráveis estão protegidos. E a igreja só é fiel quando não fecha os olhos para aquilo que Deus vê. Que essa história nunca seja apenas contada, que ela produza em nós temor, consciência e responsabilidade. Porque proteger uma criança hoje é impedir que outra história como essa se repita. Então, o caso Araceli, que foi na década de 70, ele chocou o país, né, por conta da brutalidade em que a Araceli, de 8 anos, foi assassinada. E aquilo fez com que a sociedade ela acordasse para esse mal que se perpetua até hoje, infelizmente. E aí nós temos essa temática, né, para o sermão Sentinelas da Herança. Então, essa é uma convocação que o Senhor nos faz, enquanto igreja, para sermos como sentinelas, estarmos sempre a postos. Para o quê? Para proteger a herança do Senhor, que o Senhor nos confiou. Porque é até interessante que a lei moral de Deus, ela traz esse caráter de proteção aos vulneráveis desde sempre, né? Quando você lê o Antigo Testamento, Levítico, enfim, você já vê a preocupação do Senhor em colocar leis, códigos, que protegessem os mais vulneráveis, os órfãos, as viúvas. E as crianças estão nesse meio também. Quando o Cristo vem, que ele é a maior revelação de Deus, ele traz um novo paradigma para aquela sociedade que não considerava nem a mulher nem as crianças como sujeitos, de fato, né? E aí o Senhor traz tanto dignidade para as mulheres, quando ele tem discípulas, né? As mulheres sempre puderam participar do ministério de Cristo,
como também as crianças. Tanto é que o Senhor, quando está pregando e as crianças se achegam a Ele, porque as crianças gostavam de Jesus, tem algumas pessoas que tentam afastar as crianças para que não atormentem o Senhor. E Ele não. Deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então você vê o Senhor trazendo uma dignidade para uma criança que não era vista como um sujeito, como digna de fato daquela forma, daquela época, né? Então, até pouco tempo, na verdade, o conceito de infância, historicamente falando, ele não era muito bem definido. Teve um tempo que as crianças eram vistas apenas como pequenos adultos. Tanto é que era muito comum nos interiores passados. Meu pai, por exemplo, foi um menino de 9 anos que colocava galão de água na cabeça e saía vendendo água para os vizinhos para não passar fome, né? Então, assim, essa ideia da criança que ela precisa estudar, que ela precisa brincar, que ela tem os seus direitos e tal, é muito recente, principalmente falando de Brasil. E aí, quando nós nos deparamos com o ministério de Jesus e a nossa Constituição, nós vemos uma proteção muito bem alicerçada em relação às crianças. E é muito bom salientar que, conforme a nossa Constituição, a proteção da criança e do adolescente, ela é papel não só da família, mas da sociedade e do Estado. Então, se a família, por exemplo, é negligente com uma determinada criança, o Estado ele tem a obrigação de, talvez, até retirar aquela criança do seu familiar para garantir os direitos dela, né? É o caso das crianças que estão em situação de acolhimento institucional. É muito triste essa situação, porque também é uma violação de direitos, né? Quando você tira a criança de um contexto familiar, porque ela tem direito à convivência familiar, mas quando uma violação de direito se sobrepõe a uma garantia, o Estado precisa agir, né? E a sociedade, como um todo, também tem esse papel. Então, se você sabe, por exemplo, que está acontecendo um caso de abuso sexual no seu vizinho, você não pode ficar omisso. Você precisa denunciar. E o Senhor, na sua palavra, também fala sobre isso, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca por omissão. Então, nós temos que, enquanto igreja, refletir sobre isso. Pode passar, por favor. Então, nós temos aí os Salmos, né? O Salmo 127:3, que diz: Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, a palavra de Deus deixa muito claro para todos nós que os filhos são herança do Senhor. E nós estamos, como é que nós nos posicionamos diante dessa herança? Como mordomos. O Senhor lhe entregou, lhe confiou para cuidar, para preservar. E você precisa fazer isso da melhor forma possível. As crianças são como se fosse um depósito sagrado de Deus. Então, toda pessoa que negligencia, que violenta essa criança, o Senhor Jesus ele é muito claro da dureza do julgamento sobre esse que faz isso. Ele diz o quê? Que seria melhor alguém que faz o mal a um pequenino que colocasse uma pedra de moinho no seu pescoço e jogasse ao mar. Por quê? Porque é de fato uma brutalidade muito grande. E pessoas que sofrem violências sexuais, elas podem superar, elaborar, fazer terapias e tudo mais, mas ela vai carregar isso para a vida toda. Até dificuldades em novos relacionamentos, sim, para casar, para namorar, noivar, ela tem dificuldade, dependendo de como aconteceu. Então, assim, é uma coisa terrível, né? É realmente um crime contra a dignidade de um ser na sua forma mais inocente, né? Que ainda estamos falando de uma criança. Então, é um crime perverso mesmo, mas o Senhor nos chama, né, para tomar um posicionamento e buscarmos, na medida do possível, impedir que isso aconteça com o maior número de crianças e adolescentes que convivem conosco. Pode passar. Então, o Maio Laranja, para nós, da igreja, ele é um chamado à vigilância constante. E aí, irmãos, a gente tem que começar a quebrar tabus que nós sabemos que existem, né? Por exemplo, muitas vezes, como eu falei, nós esperamos que a pessoa que comete o crime seja um bicho-papão. Um cara malvado, com um cara ruim, não sei o quê, mas essa não é a realidade, irmãos. Nós estamos falando de mais de 70% dos casos acontecem dentro de casa. São pessoas próximas, tios, primos. É um deslize que você dá ali numa festa familiar, por exemplo. É muito comum. Ano novo,
todo mundo se reúne, família grande, casa grande, todo mundo se reúne na avó e tal, e aí deixa as crianças brincarem, né? Criança cega. E a pessoa que quer cometer esse crime, ela só precisa de uma oportunidade de um deslize. Então é o momentinho que os meninos vão brincar no quarto escondido, aí chega o titio lá. Ei, você sabia que dá para brincar desse jeito? E aí acontece. E aí pronto. E quando acontece, depois vamos falar já, né, que o tempo corre, sobre quando acontece com meninos, porque isso tem um problema social ainda maior. Porque nós esperamos que isso aconteça apenas com meninas, mas os meninos também são vítimas de abuso sexual. O Mal Laranja na Igreja também fala sobre a igreja como território de proteção. Então nós temos que construir um ambiente de proteção para uma criança se sentir à vontade de chegar para um tio na EBD, por exemplo, que eu sei que é uma situação muito complexa, né, mas nós estamos aqui para orientar, e falar: tia, aconteceu isso comigo, a senhora pode me ajudar? E aí, como a igreja ela vai se portar? Nós temos protocolos de como se deve acontecer, né? E nós vamos falar rapidamente sobre isso também. E também entender que, infelizmente, graças a Deus, e em nome de Jesus nunca vai acontecer aqui na Rua 4, mas isso também acontece dentro da igreja. Recentemente teve um caso de uma igreja batista, não vou lembrar agora exatamente o estado, mas eu sei que foi no sul ou no sudeste, né? Os irmãos podem pesquisar. Um líder de adolescentes estava abusando sexualmente de liderados há muito tempo. E aí foi descoberto um grande escândalo e tal. Macula a igreja, né, por conta desses escândalos. Mas só para vocês entenderem que realmente é aquele que a gente menos espera. É o líder carismático. É o tio que todo mundo gosta. É o cônjuge, que aí é mais complexo ainda, porque vai interferir no casamento. E aí, como é que a mulher, quando descobre um negócio desse, vai agir? Né? E muitas, dependendo do cara, né, do homem, se ele não for um servo de Deus, obviamente não é, né, por fazer isso, mas se ele também não for um homem violento, que muitos acabam sendo, né, às vezes a mulher não consegue nem denunciar, porque ela também está sofrendo violência doméstica. Então, assim, são casos muito complexos que a igreja ela precisa estar amparada legalmente, né, compreendendo como deve proceder, para, nesses momentos, saber o que fazer. E também para a igreja contribuir com o fim dessa omissão histórica. Irmãos, se nós chegarmos ali naquela Ceasa, vocês vão se deparar com as coisas, a Sodoma e Gomorra, que a gente estudou hoje. Tem casos de mães, que o Maio Laranja ele fala sobre abuso e exploração sexual. A exploração sexual é quando você, adulto, utiliza uma criança ou um adolescente para fins econômicos. Ou seja, você vende aquela criança por dinheiro, né? E aí tem casos na Ceasa ali, que tem um combate e tudo mais, né? De um comitê, conselho tutelar e tal. Eu sei disso porque eu tenho um contato. De mães que prostituem as suas filhas, adolescentes, lá com os caminhoneiros, na Ceasa. E isso todo mundo que está ali sabe. Então, assim, existe uma omissão. E se você imagina, se uma mãe faz isso, o que vai ser dessa menina, né? Então, assim, não é impossível salvar essa vida, porque existem muitas meninas que viveram essa situação de abuso durante anos, de exploração, conheceram Jesus e Jesus transformou, Jesus curou todas as feridas, né? Deu uma nova vida para aquela menina e ela conseguiu superar isso na vida dela. Mas, assim, quantas não tiram a sua própria vida por preferirem a morte do que continuar vivendo aquilo, né? E nós estamos falando aqui do lado. Tá entendendo? Então, assim, nós, enquanto igreja, temos muito poder e muitas mãos para fazer muita coisa. Só basta que nós nos organizemos e pensemos o que nós podemos fazer juntos, porque juntos nós vamos conseguir fazer muita coisa pelo poder do Espírito Santo. Então, Jesus é a criança, né? Jesus, ele disse: quem receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Então, você vê Jesus trazendo uma dignidade para as crianças de forma que nunca tinha havido, né? No meio daquela sociedade. Da mesma forma como ele traz para as mulheres também, como já foi falado. Então, a criança no Evangelho, ela é apresentada, inclusive, como um padrão do reino. Nós temos que ser como as crianças para herdar o reino dos céus. Então, você vê que
Cristo tira um ser que era totalmente negligenciado, não era nem considerado nos censos, né? Quando eram feitos os censos naquela sociedade, não contava nem crianças nem mulheres, eram só os homens. E ele traz essa criança para o centro do reino de Deus. Diz assim, vocês têm que ser que nem elas, para vocês herdarem o reino dos céus. Então, Jesus está muito interessado em salvar as crianças. E também o zelo divino pela inocência. A gravidade do abuso, que já foi falado, né? Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho. Então, o abuso contra a inocência provoca a justiça divina imediata. Então, Jesus, ele não titubeia diante de escândalos, né, que envolvem os pequeninos. Ele já traz uma palavra de juízo, de julgamento sobre esse crime. E aí nós temos o quê? O dever de ser voz. Ergue a voz a favor dos mudos, pelo direito de todos os que se acham em desamparo. Provérbios 31:8. A omissão é a negação do amor ao próximo. Então, se eu sei que está acontecendo uma situação de violência contra uma criança ou adolescente, seja no âmbito que for, porque os irmãos sabem que as violências são inúmeras, né? Se você impede a criança de estudar, de se alimentar bem, tudo isso pode ser considerado negligência. Então, os irmãos, a gente tem um papel enquanto igreja de se posicionar diante disso para proteger o futuro da sociedade. E aí, irmãos, esse ponto é muito importante, por quê? Porque a violência sexual, quando nós falamos sobre ela, muitos irmãos pensam que nós estamos falando apenas da violência física e do abuso sexual propriamente dito, quando envolve a relação sexual física, né? Mas não. O abuso sexual ou a violência sexual, ela é muito mais ampla. E aí, por exemplo, nós temos esses 3 tipos de violência sem contato, que é o exibicionismo, quando um adulto ele sente prazer ao se expor para uma criança. Então, uma criança está ali sozinha e alguém adulto chega e fica nu na frente dela ou mostra o órgão genital. Isso é considerado violência sexual, é o exibicionismo. O voyeurismo é quando você não respeita a privacidade da criança e insiste em vê-la nos momentos de privacidade, no banho, se trocando. Tudo isso é violência sexual também. Então, nós temos que ter muito cuidado para não normalizar alguns comportamentos, inclusive culturais, que algumas famílias carregam. Tipo assim, a criança está chegando aos seus 8, 9 anos, alguns têm puberdade precoce, e aí já começa a mudar o corpo, começa a ficar com vergonha. E aí alguns pais não querem respeitar esse momento, que ele não quer mais se mostrar, quer ficar no canto dele. E aí você tem que entender e educar, entender assim, pronto, ele já está mudando o corpo, vamos orientar, mas também vamos respeitar. E aí chega um tio em casa que não respeita nenhuma privacidade, o menino está se trocando no quarto, aí abre a porta de uma vez assim, e a criança, tio, estou me trocando. Assim, o que é que tem? Sou teu tio. Tem muita coisa aí. Porque nós estamos falando de uma dignidade intrínseca à criança e adolescente de ter a sua privacidade. Em que sentido? De resguardar o seu templo, o seu corpo. E aí nós temos que orientar em que sentido? Quando nós vamos, por exemplo, para o âmbito da criança que ainda recebe banho e tal, né? A mãe, que normalmente banha, tem que dizer assim, olha, mamãe está pegando no piu-piu, na pintinha e tudo mais, né? Do jeito que vocês falam, para limpar. Mas se alguém chegar e tocar em você aqui, você conta para a mamãe. Tem que orientar a criança a não ter medo de falar sobre essas coisas. Mãe, o menino lá na escola pegou em mim aqui. Fez isso, fez aquilo. Por quê? Porque se ele vier falar sobre algum ponto íntimo e você repreender, ele vai se fechar. E quando ele se fechar, você perdeu ali a confiança, e aí ele pode passar por inúmeras situações e não vai ter confiança nos pais para falar sobre. Então é muito importante que a criança entenda que o corpo é dela, que os pais tocam só para cuidar, para proteger, para limpar, mas qualquer coisa que a deixe desconfortável ou qualquer estranho, seja o tio, seja o primo, qualquer pessoa que não seja os pais, mãe e pai, tocou na criança indevidamente, ela se sentir desconfortável, conte para mim, meu filho. Não permita que... Porque
algumas táticas que abusadores usam é falar sobre segredo. Eu vou fazer isso, mas é um segredo entre nós, viu? Porque se tu contar, eu vou fazer isso, isso, isso. A criança, ela não entende. Tem alguns que dizem que vão matar a mãe, vão matar o pai. A criança, ela pensa que é verdade, que ele vai conseguir fazer isso. Então, não quero que meu pai morra, não vou contar. Então, a pessoa que faz isso, ela é muito perspicaz. Ela age das melhores formas. Então, a maior vacina que você pode dar para os seus filhos contra isso é ter intimidade com ele, para falar sobre tudo, tudo. Se a criança ela chega com uma dúvida sexual, fora do normal, para a idade dela, já fique desconfiado e já busque compreender como foi que ela acessou aquele conteúdo. Porque pode ser preocupante, pode não ser. Por exemplo, teve um caso de uma menina que chegou para o pai e falou: pai, o que é virgem? Aí o pai já ficou todo, já ficou todo sem saber o que falar. Aí ele agiu corretamente. Mas minha filha, por quê? Onde foi que você ouviu sobre isso? Não é que eu li ali no azeite, extra virgem. Então, pode ser uma situação e pode não ser. Mas vocês precisam, não de uma vez, punir, de assim, menino, não fala sobre isso não, coisa feia. Isso não se fala não. E aí ela vai entender que aquilo é errado, que falar sobre aquilo não pode e tal, mas ela vai falar. Só que não é com vocês, os pais. Ela vai falar com um amiguinho da escola. E ela vai estar totalmente vulnerável a esse tipo de crime. Porque ela vai entender que falar sobre isso é errado. E aí temos as conversas impróprias, Por exemplo, tem adultos que erotizam crianças falando sobre situações sexuais. Que aquela criança ela não pode, nem tem capacidade ainda cognitiva de compreender. E aí ela é erotizada, ela é sensualizada ali naquele momento, E recebe informações indevidas. Isso também é violência sexual. E aí temos o abuso no meio digital, o grooming. São aliciamentos e manipulações psicológicas que crianças e adolescentes podem sofrer no ambiente online. Como, por exemplo, um adulto entra no jogo infantil e começa a jogar lá se passando por criança. E aí ele faz aquela criança acreditar que ela também é uma criança. E aí fala assim: ei, manda uma foto tu só de calcinha. Aí a menina, não, coisa feia, não sei o quê. Aí ele insiste e consegue a foto. Quando ele consegue a foto, ele fala o quê? Pronto, agora eu sei o Facebook da tua mãe. Se tu não me enviar a foto assim, assim, assado, eu vou contar para ela que você fez isso. Pronto, prendeu a criança num grooming. Ela vai ser aliciada ali, E tem muitos casos de adolescentes que tiram a própria vida. Porque ficam com vergonha, tem a ameaça de que vai expor, aquele conteúdo, e aí ele prefere se matar. Então, assim, é um mundo horripilante. E aí temos a pornografia, que é o consumo, forçado de imagens eróticas e tal, quando você expõe. Isso é muito comum com os meninos. Os meninos são expostos a conteúdo pornográfico muito cedo. Inclusive por adultos, Porque acham que por ser homem tem que aprender mesmo. Então tem meninos que com 8, 9, 10 anos já consomem esse tipo de conteúdo e tem a sua vida marcada durante muito tempo, Alguns desenvolvem compulsões sexuais por conta disso, Enfim, os irmãos já têm consciência. E temos a violência com contato, Que é a que os irmãos mais esperam, que é a libidinagem, que são toques, indevidos e tudo mais, e o próprio estupro de vulnerável, que é a relação sexual em si. E aí é muito importante frisar que toda relação sexual com menores de 14 anos é estupro de vulnerável, pela lei. E aí temos os sinais de alerta. Como é que eu posso desconfiar que uma criança está sofrendo abuso? Ela demonstra o conhecimento precoce para a idade dela. Ela começa a falar sobre temas que uma criança de 8 anos não deveria saber, digamos. Então isso já é um sinal de alerta. Ela começa a ter medo específico a respeito de pessoas e lugares. Vamos lá na titia fulana. Não, mãe, não quero ir não. Sendo que ela gostava de ir. E do nada parou de gostar. Começou a ter medo de ir, a não gostar de ir. Então, deve-se investigar o porquê desse medo, o porquê dessa repulsa. Porque pode ser que aconteceu alguma coisa lá.
Temos a questão do isolamento. A criança é super divertida, super aberta e do nada começa a ser muito isolada. Isso também é sinal de alerta. Regressão. Crianças que não urinam mais na cama voltam a urinar, começa a ter comportamento infantilizado. Isso também é um sinal de alerta. E a própria mudança de humor, né? Ela começa a ficar com agressividade, ela desenvolve tristeza profunda. Então, todos esses são sinais de alerta que todos nós temos que ter atenção. Aqui eu estou falando do âmbito familiar, mas, por exemplo, na igreja, nós conhecemos as crianças, né? As tias que cuidam e tal. Do nada, a criança começa a ter um comportamento diferente. É um sinal de alerta. E aí você começa a acompanhar melhor aquela criança para entender, tenta se aproximar, pergunta o que aconteceu, até ver se a gente consegue chegar. E aí temos essa problemática, irmãos, do silêncio dos meninos. Os meninos, por uma questão social, de ter que ser viril, aquela questão da masculinidade, ou mão, que é cobrado desde cedo, né? De todos nós que somos homens sabemos. Quando acontece uma agressão, uma violência sexual contra um menino, para além da própria dificuldade de falar sobre, ainda tem esse peso por ser menino. Então, se eu contar, vão fazer chacota de mim. Se eu falar, vão dizer que eu gostei, vão dizer que eu sou isso, vão dizer que eu sou aquilo. Então, assim, a questão dos meninos é subnotificada. Então, acontece muitos abusos contra meninos, mas não acontece o mesmo número de denúncias do que quando acontece com meninas. E aí precisamos quebrar o tabu e proteger todos os nossos filhos, meninas e meninos. Pode passar. E aí entra esse ponto da educação e prevenção. Né? O tempo já se foi. Mas a educação, irmãos, sexual, né, que às vezes é um grande tabu, da sua forma mais correta, digamos assim, começa dentro de casa. Né? Os pais, eles precisam conversar com seus filhos, respeitando a idade deles, acerca desses assuntos. Então, se vocês não falarem, alguém vai falar. E normalmente vai falar da forma errada. Certo? Então, é desde pequeno, falando sobre a proteção, de que o seu corpo, como de ali, é templo do Espírito Santo, ninguém pode violar, ninguém pode tocar. Tem as partes que é ok, tipo, pegou na mão, pegou no braço, mas as meninas pegou aqui mais na região do seio, já é um sinal de alerta, já tem que dizer, olha, se alguém pegar aqui em você, você me fala, se alguém quer pegar na sua coxa, você me fala, se alguém pegar assim, assado, você me fala, porque tudo isso é educação para suas crianças entenderem o que pode acontecer. E aí temos, né, a questão do chamado à ação. Então, nós, enquanto cristãos, temos o dever de proteger e agir também. E aí tem o Disque 100, né, que é o Disque de Direitos Humanos, é a principal porta de entrada para esse tipo de denúncia. Então, se os irmãos estiverem cientes de que algo do tipo esteja acontecendo, desconfiou e tudo mais, Disque 100. Essa é a porta de entrada. Porque aí você vai receber todo o aparato de como deve proceder diante dessa situação. E lembre-se, denunciar não é o veredito da condenação da pessoa. Mas é melhor denunciar sob suspeita e descobrir que não era nada do que se calar e permitir que algo se perpetue. Porque normalmente é verdade. Né? Na maioria das vezes, quando existe a suspeita, de fato aconteceu. Então, assim, eu tenho plena certeza de que existem pessoas aqui, neste lugar, por exemplo, que sofreram violência sexual, porque é muito comum. Pessoas, inclusive, que podem nunca ter sofrido, nunca nem falaram sobre isso. Mas o que eu tenho a lhe dizer para você é que você não é isso que aconteceu com você. Jesus, ele muda a nossa história, né? Então, se alguma pessoa ainda estiver no nosso meio, sofrer esse tipo de violência e talvez até se culpe pelo que aconteceu, o que é muito comum, entenda que você não é culpado de nada e que o Senhor, ele tem poder para restaurar e curar suas feridas. Amém? Então, faça bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes, seja um sentinela da herança de Deus. E nós, enquanto igreja, né, temos esse papel. E aí eu gostaria de deixar esse convite para os irmãos. Esta semana, na quarta-feira, nós estaremos lá em casa, né, na minha casa, Rua 7, 542, a partir das 18 horas, vamos das 18 às 22 horas, fazendo os preparativos para o Impacto Jovem, que ocorrerá na Praça da Estação no dia 16 de maio. E o tema desse Impacto Jovem é exatamente o Maio Laranja. Nós vamos para a rua
para falar que Jesus salva, cura, batiza do Espírito Santo e também que ele se importa com as crianças e com os adultos que foram crianças violadas e que ele tem poder para restaurar e curar as feridas dessas pessoas. Então, os irmãos estão convidados, né, a partir dessa nova consciência, que eu sei que muitos estão saindo aqui, para somar conosco. Então, na quarta-feira, nós vamos clamar, vamos orar, vamos confeccionar cartazes, vamos nos preparar espiritualmente e com os materiais, para o dia 16, nós estarmos ali na Praça da Estação, pregando a palavra de Deus e orando pelos necessitados. Amém? Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.